Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela confiança, pela escolha. A gente vai fazer essa conversa valer a pena, né, Eliane? Isso, porque a gente gosta muito, a gente se diverte aqui, ainda mais quando o assunto é interessante. Às vezes os assuntos são mais sérios, né? Hoje é mais sério um pouquinho, mas porque vai ser bom. Nós vamos falar sobre insegurança e sofrimento. E sofrimento, Bom, mas também vamos combinar que não dá para passar a nossa vida... né? Só na alegria, só no sofrimento. Só com experiências positivas Isso, e tudo mais, com né? certeza. Dá um tempero, eu acho, né? Sabe por quê, queridos? Nem todo mundo tem uma boa família. Essa é uma realidade que tem que ser encarada. Nem todo mundo tem relacionamentos saudáveis, né? Bons maridos fiéis, né? Fartura, às vezes em casa tem gente que tem falta de comida, bons né? amigos. Bons amigos. Tem gente até, você pensa que não, mas não é cercada de pessoas bem-humoradas. Bem-humoradas. Que faz uma falta, né? Sim, quer ver uma pessoa que fica reclamando o tempo inteiro? Quem que aguenta, não né? Sabe? Então, a gente, todos nós não temos motivo nenhum para acreditar que este tempo que nós estamos vivendo, talvez, né, por conta daquilo que nos contavam, avós e tudo mais, talvez esse seja um tempo de mais insegurança, né, e sofrimento também, porque uma coisa acaba gerando a outra, né? Gerando a outra, né? Porque, queridos, é claro, nós tivemos tempos de uma guerra aqui, outra, né? Segunda Guerra e tudo mais, mas agora é guerrilhas, guerra em tudo que é lugar, em pequenos lugares, né? Não é uma grande guerra mundial, mas são tempos de guerra, são tempos de crise econômica, são tempos de vírus e bactérias desconhecidas, né? A natureza também, né? Nossa, se levantando de uma maneira, né? né? Tantas enchentes quanto nevascas, né? E tudo mais. Hoje em dia, motoristas corruptos, né? Acabou o tempo de andar de carroça puxada por cavalos aí, exatamente. Né? E nem sempre os que têm dinheiro de comprar essas máquinas possantes que a gente tem visto aí, têm estudado ou têm se educado para dirigi-las, né? Então, pois acidentes terríveis, né? Fora políticos corruptos, né? Corrupção sempre existiu, mas parece que ela ficou institucionalizada ultimamente, né? E mais ainda, né? Um crime extremamente organizado, né? E uma estrutura um crime mais organizado que a própria sociedade. E isso que eu ia dizer, e a fragilidade das polícias, né? Diante de tanta coisa. E ainda, talvez, a que eu ache a pior de todas, na minha opinião, pode ser até diferente, é a desconstrução familiar. Sim, da base da sociedade. Sabe? Relativizar tudo em relação à família, a identidade da família. O indivíduo está abalada, né? Os pais estão muito São frágeis. coisas que trazem insegurança e sofrimento, que é o nosso assunto nosso tema de hoje, né? Sabe por quê, queridas? Porque tudo isso mexe conosco, age nas nossas emoções, né? A incerteza do futuro vai ser sempre presente, porque a gente não tem certeza de nada, né? Mas com uma base tão frágil na identidade, parece que essas incertezas estão mais fortes, né, Mirtz? E para nós cristãos, alguns acreditam assim que uma experiência de fé talvez blinde tudo isso. Não é bem assim, né? Se a gente sabe, porque mesmo para cristão, hoje tem-se pregação, por exemplo, de prosperidade total em tudo, né? Exatamente. Quantos crentes ainda verdadeiramente não são prósperos? Isso, né? muitos. E tem na Bíblia, de fato, né, Mirtz, que Jesus disse, Deus estará sempre conosco, mas ele não isenta de ter uma tribulação, no mundo tereis aflições, a gente sabe. E a prosperidade também não é aquela prosperidade que vai te trazer dinheiro ou qualquer tipo de conforto. Vou ler de novo, porque você que está conosco sabe que este é um versículo que faz parte da nossa vida e nós repetimos sempre. A 3 João, capítulo 1, verso 2, diz assim: Amado, eu desejo que sejas bem-sucedido
em todas as coisas, que tenha saúde, assim como a tua alma vai bem. Vai bem. Então, ser bem-sucedido é estar com o interior, com a nossa alma bem resolvida. Isso. Essa e a saúde é o que o Evangelho diz. O que o Evangelho diz. E ele fala muito bem, porque essa é uma saúde física, uma saúde da alma e espiritual, né, Mirtes? Porque tudo abalou com isso. Né? Isso precisa ser aprendido e praticado, porque nós, como seres humanos, nós temos uma constituição física frágil. Frágil. É tudo, um sopro a nossa vida quase, tudo. Né? E nós somos frágeis, nossa pele é frágil. Imagine se você dá uma batidinha, você não precisa nem se ferir com objetos pontiagudos. Se você der uma batidinha numa mesa, sabe, você vai ficar roxo, vai inchar a sua pele. Enfim, é de uma fragilidade, a gente tem que se cuidar o tempo todo, o tempo né? inteiro. Se a gente já vai mais avançado na idade, então mais ainda, porque sempre. as respostas são mais demoradas, né? Você só não precisa cuidar tanto quando você é criança, porque quando é criança, os cuidados são redobrados, né? Porque como criança, você mete o dedo na tomada cai, levanta. E vai as coisas assim. Mas a verdade nós somos frágeis, sim, tá? Temos uma série de dificuldades, a nossa constituição é frágil, a gente é magoado pelos outros, nós magoamos os outros, né? Exatamente. Uma mágoa mal resolvida vai afetar o corpo inteiro, vai embora, né? A gente é rejeitado às vezes, mas nós também rejeitamos outras coisas, né? Enfim, nós somos finitos, né? Embora ninguém goste, né? Não tem ninguém que acorde pensando, olha... Um dia vai acabar. Isso aqui vai acabar, eu vou morrer, né? Ninguém pensa nisso, eu né? Normalmente agradeço muito, né? Quando amanhece, falo, Senhor, obrigado por mais esse dia que o Senhor está me dando. O Senhor está apostando mais um dia em mim, né? Isso é uma Mas, bênção. sabe, queridos, tem sofrimento, sim. E nós não podemos evitá-los, não tem como, sabe? Você pode até, quando ele chega... repetir o que você quiser, não aceito isso, né? Não tem, né? Não aceito isso. Ou até colocar Deus no meio. Como é que Deus permitiu isso, né? Isso é bastante comum, né? E essas coisas vão continuar acontecendo, como eu disse, mas o que importa para Deus é a nossa reação. Isso. Porque elas vão acontecer. 1 Pedro, vou ler para você 1 Pedro 2:21. Para isso foste chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais seus passos. A gente não gosta muito desse versículo, não. A gente adora seguir os passos de vitória de Jesus, né? É muito bom saber que a gente vai ressuscitar, que a vida não acaba aqui. Mas ele diz assim, ele sofreu e vocês são chamados para isso também. Quem quer ser chamado para sofrer? Né? Exatamente. Ele viveu tudo que nós humanos vivemos de uma forma natural, vamos dizer assim, e ele venceu, né, Mirtes? Quando ele chorou sangue aí um pouquinho antes dele, que nem você falou ali, né, do sofrimento, deve ter sido uma dor, um sofrimento profundo, né? Então, realmente ele entendia o que era o sofrimento. Mas sabe, queridos, a Bíblia vai mostrar, porque ela diz, esse mundo é mau, vocês vão ter aflição, vocês são chamados para sofrer, né? Mas a frase, vou ler direitinho para você, de João 16:13, diz assim, eu vos tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas não desanimem. Eu venci o mundo. Né? Ele dá uma promessa de que as coisas vão terminar bem para a gente. Ele diz, não fiquem desanimados com o sofrimento. Né? Ele faz um convite tão legal. Ele diz assim, vinde a mim todos os que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Temporariamente, vamos ficar assim, né? Não dá para ficar só com a primeira parte, né, do sofrimento. Dá para entender até o final, a história toda, porque ele enfrentou, venceu, né? E deixou uma mensagem maravilhosa para nós. Né? E sabe, queridos, não tem vacina contra sofrimento, não tem remédio elaborado com grandes pesquisas em laboratórios que possam
minimizar sofrimento. Existe período de sofrimento natural, as coisas vão acontecer, a gente vai ter perdas, né? Vamos sofrer. Agora, a gente pode ter confusões mentais, espirituais. Tudo isso, às vezes, se você não souber lidar, pode te desestruturar muito, né? E essa nossa conversa é um alerta disso, né? Porque, sabe, aceitar isso, essa verdade que nós estamos falando, não significa que as coisas vão ficar melhor só porque você vai aceitar. Né? Já é um bom caminho, mas né? é Se um você caminho, fica negando, você nem no caminho tá, né? O primeiro é a aceitação, mas sabe? não pode ficar só aí, né? Não existe fórmula mágica para evitar sofrimento. Nem na Bíblia está escrito item por item. Se você fizer isso ou aquilo, né? Porque tem algumas coisas incompreensíveis para nós. Incompreensível mesmo. Na hora que você vê uma desgraça, né? O que é que você pode fazer para o outro? Para o outro, né? Exatamente. Eu acho... tem coisas assim que às vezes a única coisa que você vai fazer é chorar junto. De tão pesado, ruim que possa ser, né? Eu penso assim, no sofrimento vai ter alguma coisa que realmente é uma aceitação e você não tem muito o que fazer. Se é em relação ao outro ou a você, é uma aceitação, entregar a Deus e compartilhar com Ele dessa dor, às vezes é o que vai te acalmar um pouco. Mas eu acho que uma outra coisa interessante é, nesse sofrimento, eu fazer uma pergunta. Eu posso fazer alguma coisa que vai minimizar, que vai resolver? Tem alguma coisa que eu possa fazer, ou que alguém possa fazer, que possa resolver ou né, chegar a uma conclusão? Que, se puder, vamos fazer, né? Não precisa ficar só lá no sofrimento sofrendo. Você pode caminhar e, enquanto resolve a situação, você vai vivendo, né? E sabe, queridos, nós estamos falando de nós cristãos. Isso. Tá? E como cristãos, a gente sempre pensa assim, em relação que Deus é a solução tudo. E tem algumas coisas que nos deixam perplexos. Você fala assim, mas como é que Deus permitiu isso? É normal do ser humano ter essa, né? São perguntas. Você vê por aí um monte de gente falando assim, como é que, se Deus é um Deus bom, como é que ele permitiu o Holocausto, né? Assim que a gente ouve, né? Tem uma fala muito forte disso, que é assim, bom, ele estava no mesmo lugar do dia em que Jesus foi crucificado. Sim. Né? Quer dizer, tem umas atitudes que vêm do homem que causam sofrimento para o homem. Tem atitudes ou tem coisas que sobrevêm espiritualmente que causam sofrimento. Então, tem que ter um discernimento no espírito, sabe? Né? E um discernimento porque às vezes, né, às vezes o sofrimento nos leva a perguntar onde está Deus? Onde está Deus? Existem literaturas, inclusive, com este título, Onde está Deus quando sofremos, né? Se uma pessoa resolve publicar, não é uma, é mais do que uma, até várias coisas. Como entender, como o cristão consegue, às vezes, entender o sofrimento. Talvez seja muito difícil entender, mas nós podemos ter reações corretas diante dele, né? Isso. E a nossa conversa está girando em torno disso, como ter alguma reação correta diante de um sofrimento. Porque, basicamente, tem coisas que a gente não vai entender nunca. Nunca. Não aqui. Não aqui. Não aqui. Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta já. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e
como a gente está falando em insegurança e sofrimento, tem uma historinha, não sei se eu já compartilhei com vocês, mas sempre vale a pena ouvir de novo, a respeito de migrantes nos Estados Unidos, uma família que estava numa igreja. Porque eu estou falando a nossa atitude de como cristãos diante do sofrimento. E o pastor estava lá pregando na igreja, dizendo que eles deviam estar muito gratos por morarem num país como os Estados Unidos, Deus cuidando dele. Aí um pai levantou na hora da pregação e disse, eu quero que o senhor pare de falar, sabe? Eu quero que o senhor pare de falar, porque eu estou aqui com a minha filha, uma filhinha pequena, né? Nós trabalhamos aqui nas plantações e tudo mais, nós estamos sendo explorados, minha filha está doente, que futuro tem minha filha? Né? Ele falou, Deus cuida de vocês. Ele queria saber, contestando, ele falou para mim, Deus cuida dos donos das plantações aqui, porque eles estão nos explorando. Então ele disse que ele não tinha dinheiro para o remédio, para a filha não tinha dinheiro para comida, sabe? E falou assim, e o senhor quer dizer qual é o futuro dela? Que futuro que ela tem? O senhor fica aí falando de Deus, Deus, Deus. Aí ele pega a menininha dele, ergue na frente, tinha uma cruz atrás do púlpito e diz assim, Deus deveria... o senhor fica falando que Deus está lá no céu cuidando de nós, porque foi essa a fala do pastor. Deus está lá no céu cuidando de vocês. Ele falou, então, o senhor disse que Deus está no céu cuidando da gente. Deus deveria descer e ver o que está acontecendo aqui. Aí a igreja ficou em silêncio, porque não é típico isso, não é normal, né? Aí começaram a murmurar entre eles, olha, ele tem razão, e todo mundo bateu palma. Então, aquele homem tinha razão em alguma coisa. Ele tinha necessidades reais. Tinha filha doente, estava passando fome. Essas coisas precisavam ser resolvidas. Não era justo, né? Não era justo. Ele tinha... Mas quando ele interpela a Deus e diz, olha, o senhor devia, ao invés de estar no céu, como o pastor disse, olhando por nós, né? O senhor devia descer para ver o que está acontecendo nesse mundo. O erro dele foi esse. Porque Deus já veio. Né? Ele já veio mesmo. E já viveu todas essas né? coisas que ele disse que estava. Deus se tornou humano. Né? Ele veio ver como esse mundo era. Não é ver, ele já via, já sabia, ele veio sentir na pele, porque ele veio como homem, como humano. Né? Ele não veio como Superman, ou com os poderes dele. Ele despiu-se de toda a deidade. Ele veio como um bebezinho indefeso, que precisava de alguém para trocar a fralda dele, precisava dar comida para ele. Né? E sem luxo nenhum, porque foi numa manjedoura. Numa manjedoura. Né? No capim, junto com os animais. Você pensa que foi alguma maternidade, com anestesia, para você não sentir dor de parto? Nada disso. Sabe? Veio mesmo, sabe? Nascer numa manjedoura. Né? Foi assim que ele veio. E ele cresceu também em circunstâncias muito ruins. Ele cresceu numa cidade que falava, pode vir alguma coisa boa dessa cidade? Né? Primeiro fugiram, né? Porque tinha a sentença de morte lá, né? Eu penso assim que a pior coisa, já pensou você chegar aqui e já está no lombo de um burrinho viajando. E depois mudando, né? E carecendo de tudo, né? Ele cresceu como qualquer criança pobre da época dele. Ele sentiu fome. Ele sentiu cansaço, ele sentiu... Enfim, ele experimentou o que é viver nesse mundo caído, né? A gente sabe. Mais do que isso, ele foi desprezado, né? Por muitos, dizendo quem era ela, quem era, né? Foi rejeitado. Ele humilhou-se e foi humilhado. Né? Muito, né? E, queridos, morreu por crucificação, que era o pior tipo de morte que podia haver naquela época, exatamente. Né? Foi açoitado, né? Humilhado. Então, falar que Deus não sabe ou não consegue avaliar o sofrimento humano é uma irrealidade. Eu né? acho também. Né? Eu acho que vem aí um certo orgulho, uma raiz de orgulho, porque o que acontece? É só eu que estou passando por isso, aquela coisa da individualidade e um pouco do coitadismo, né? Da autocomiseração. Não, muita gente pode se fazer. Que a partir disso, o que nós podemos melhorar, né? E sabe, e quando você pensar isso em termos de Deus homem, mas a coisa é... Não,
os que o seguiram também passaram por isso. Vamos exatamente. pegar o apóstolo Paulo. Paulo nossa. teve a mesma coisa. Paulo foi açoitado como Cristo foi açoitado, foi humilhado Nas como foi humilhado, cadeias, né? Viveu de rejeitado, cadeias, sim, preso. em cárcere, né? E morreu também, decapitado, coisas desse jeito, né? Agora, este mesmo homem que passou por tudo isso, ao invés de falar onde é que está Deus, falou, tudo posso naquele que me fortalece. É bom demais, Nossa, né? já. E aí eles contam, né? Já tinha sido forte, já tinha passado por coisas boas, já tinha passado por coisas ruins, mas ele buscava em Deus. Sabe, são ensinamentos bíblicos, querido, sabe? Paulo diz assim, se Deus é por nós, ele não está dizendo, se Deus é por nós, nada vai nos acontecer. Né? Ele está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Exatamente. É diferente. E quem ou o que será contra, né? Entra tudo. Sofrimento vai nos afastar de Deus, porque esse é o grande risco, né? Esse é o grande perigo, né? Esse é o grande né? perigo. Mas ele diz mais outras coisas, quem? Quem nos separará do amor de Cristo, né? Pedro fala, né, do sermos provados e aprovados, porque é para o nosso crescimento. Que aqui é um processo, né, de santificação. Nós vamos, à medida em que vamos vivendo, nós vamos melhorando, ficando mais próximos de Deus. Se a gente negar isso, você nega o sofrimento, nega o amadurecimento. E sabe, né? e achar que ele está perto em outras situações, quando está tudo tão bem, né? É um Deus, como a gente falou, um Deus que veio em carne, que sabe todas as coisas. Você quer a cena mais emblemática do que Jesus chorando quando Maria, a irmã de Lázaro, chegou até ele e falou, meu irmão morreu. A palavra de Deus está escrito lá na minha Bíblia, na tua Bíblia, que quando Jesus a viu chorando, ele chorou também. Agora, eu te pergunto uma coisa. Ele chorou com ela, só que ele ia ressuscitar o irmão dela. Ele sabia que não ia ficar morto. E mesmo assim ele chora. Por quê? Porque ele entendeu o sofrimento dela. Ele entendeu que a gente chora quando perde alguém amado. Né? E assim, é tão bonita a cena, porque talvez ele cativasse, e com certeza cativou muito mais ela e fez se entender com esse choro do que se ele fosse lá acalmá-la. Não, mas eu vou ressuscitar. Vou ressuscitar, poderia, né? Era uma possibilidade. Para de chorar que eu vou ressuscitar teu irmão, né? É mais insensível isso, né? Exatamente. Do que chorar junto, né? Nós temos um Deus que entende a nossa dor. Esse é o recado. Um Deus que entende qualquer tipo de dor que a gente possa ter, né? Exatamente. Porque Paulo, Pedro, uma porção de personagens bíblicos foram rejeitados e abandonados por quem estava ao lado deles, mas nunca se sentiram rejeitados por Deus. Por Deus, exatamente. Né? Isso que ao invés de falar, tem uma fé que blinda isso. Não. É essa confiança de que o eis que estou convosco, que você falou. Eis que estou convosco todos os dias, passando junto com você aquilo que tem que passar, né? João, o versículo é conhecido, mas eu quero ler. João 4:18 diz assim, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina todo medo, pois o medo implica em castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Sabe? Então, se você não se sentir amado por Deus, você não vai ter confiança nele. Que ele vai estar. Que ele vai estar ali com você, que ele vai ser suficiente para resolver a questão. O problema de sofrimento, né? Sabe? E são frases comuns, sabe? Que você diz como se Deus... eu sabia que isso ia acontecer comigo, eu não posso contar com ninguém, né? Sabe? São frases que, diante do sofrimento, estão demonstrando que a tua confiança não está alicerçada no amor que Deus diz que tem por você. Isso. Né? Porque tem uma coisa, né, Mirtz? Assim, os hebreus demoraram lá 50 anos para atravessar um deserto relativamente pequeno, né? Então, às vezes, a gente tem que ter a paciência de estar num local, sabedoria para entender como pode sair,
do que a ansiedade de se livrar logo daquilo sem saber o que está acontecendo, né? Tem pessoas que dizem assim, mas esse sofrimento não mudou. Até hoje continuo sofrendo. Só que a tua vida também não terminou hoje. Hoje, exatamente. Né? Ele vai terminar. Não tem... essa não é frase bíblica, é a frase que eles não dizem não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Que nunca acabe, exatamente. Né? Isso é verdade. Sofrimentos existem, mas eles não duram para sempre. Sabe? Tem fim. Né? Mesmo que seja um fim que você não goste muito, mas tem fim. Tem né? fim. Eu gosto daquela, porque às vezes você passa uma noite em claro, você chora uma noite, algo te acontece, mas no dia seguinte a luz vem, uma ideia você vai ter, alguém vai te falar. E não precisa ser tão literal em termos de 24 horas. Dormir, acordei. Não. Uma noite, um tempo, um período, mas vai passar. Essa é a ordenança bíblica, né? Exatamente. Vou ler para você 2 Coríntios 4, a partir do 8, que diz assim: sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Isso é maravilhoso. Eu acho lindo demais, sabe? Gente, tem a ver quando ele diz assim, eu quero que você tenha paz, assim como vai bem a tua alma. Então, o nosso exterior, Paulo diz assim, o exterior pode estar se corrompendo, mas eu estou fortalecido, a minha crença está firme, a minha confiança, porque eu sei que vai terminar bem. Vai terminar bem. É a promessa bíblica, né? E é isso, né, Metz? Assim, aceitar ou entender que você pode estar abatido, mas você não está destruído, né? Você tem forças para levantar e continuar, né? E a coisa mudar. 1 Pedro 5,9 diz assim, sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Gente, sofrimento não é uma particularidade minha ou tua. Porque quando você está sofrendo, você se acha a vítima e o único, né? Ninguém sofre igual você. E não sofre mesmo, igualzinho não. Mas semelhante, iguais, como diz Pedro, no mundo inteiro, né? Então, mas o Evangelho nos diz que vai terminar bem, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E tem uma promessa, lá em Apocalipse 21:4, que diz assim, e ele enxugará dos olhos toda lágrima. A morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Gente, essa é a grande promessa, essa é a grande promessa. O máximo, o limite do seu sofrimento, né? Se ele for o pior e o mais extenso do mundo, ele se limita a essa vida. Exatamente. A eternidade, que a gente não tem uma compreensão muito grande do que seja, vai estar isenta de tudo isso, né? Exatamente. Sabe? E fica a palavra de persistência, né? Porque se eu persisto aqui, que está difícil, lá na eternidade, que vai ser o que ele prometeu de melhor, vai se cumprir, vai se cumprir. Muito... E sabe, e você não está sozinho, né, no seu sofrimento. A Bíblia diz que Jesus, quando foi, ele enviou um consolador. A palavra é essa, consolador. Use-o. Desfrute, deixa ele agir. Aproxime-se dele, né? É verdade. Era o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.